Bom dia a todos, meu nome é Cazu, sou da empresa chamada King Group. Hoje eu tenho 10 minutos para falar sobre a minha atividade, tá bom? A minha empresa chama King Group, é uma empresa que visa fomentar o negócio das outras empresas, tá? Antes de entrarmos sobre especificamente a recuperação dos impostos, vou mostrar mais ou menos quem é o Cazu. Eu sou bacharel em ciência da computação, eu sou economista pela FE, fiz MBA em finanças também pela USP, eu fui assessor do CFO do Banco Itaú, fui diretor de controladoria do Banestado no ano de 2000, fui diretor de controladoria do BEG, que é Banco do Estado de Goiás, em 2002, e também mexi com a parte de compliance. Então isso me dá, vamos dizer assim, capacidade para falar sobre esse assunto que eu domino, que é a área da controladoria, tá bom? Como você acompanha, agora entrando estritamente na parte tributária, como você acompanha as mudanças da legislação? Para vocês terem uma ideia, total de normas editadas, gerais, tributárias, aqui ó, na esfera federal foram emitidos nos últimos 24 anos, 158 mil normas gerais, 29 tributárias. Na esfera estadual nós tivemos essa quantidade de normas, na municipal nós tivemos essa quantidade de normas, totalizando 4.785.000 normas na esfera geral, sendo que 309 mil normas na esfera tributária só. Ou seja, se nós analisarmos isso aí, dividindo em 24 anos, vai dar em média 400 normas por mês. Ou seja, nenhum diretor consegue fazer a manutenção dos seus sistemas tributários em tempo hábil. Por isso que eu digo aqui, é loucura, é impossível de fazermos esse trabalho, tá bom? A Souza Cruz, para vocês terem uma ideia, faz em média 2 mudanças por dia nos seus sistemas fiscais. Por que isso? Porque dentro do custo do cigarro, 70%, 80% é tributos. Então, se eles não fizerem um pente fino e fizerem aproveitamento total das normas que acontecem, não vão ter resultado, tá bom? É por isso que a Souza Cruz faz esse task force aqui, tá bom? Imposto nos olhos dos outros é colírio. Vocês têm que entender o seguinte, que o governo tem um orçamento e tem uma verba destinada para cada uma das atividades dela, tá alocado isso. Então, se nós, por algum motivo, através de um lobby que ocorre lá no Congresso, e o cara muda a composição do imposto, porque o cara chega lá e fala assim, olha, meu setor agora está complicado, nós tivemos uma demissão muito grande, se eu parar de trabalhar, esse setor vai ter uma demissão em massa. Então, os caras, entendendo a situação, podem mudar a regra. Só que como existe essa amarração total de orçamento, ele vai ter que aumentar de algum outro lugar. Porque o que ele precisa é sempre constante, ou sempre evoluindo. Então aqui tem um exemplo, uma reforma tributária, que diz o seguinte, reforma tributária é boa aquela que nós passamos a pagar menos impostos e nosso vizinho passa a pagar mais. É justamente isso que a Fies propôs ao governo, desonerar a folha de pagamento das indústrias de transformação e aumentar a taxa de incidência sobre outros setores da economia. Elaborada pelo diretor da competitividade da Federação, José Ruiz Coelho. A proposta defende o aumento de COFINS sobre o comércio, as finanças, as comunicações e a informação. Deve ter aumentado no outro. Entendeu? É assim que funciona. Por isso que nós temos mais ou menos 400 normas por mês. Aumenta um, diminui do outro, entendeu? E vai acertando, conforme a necessidade do setor. Vai para cá. Essa aqui é uma informação que saiu no ano de 2015, dizendo o seguinte, que das 200 melhores empresas de faturamento, o que eles fizeram em termos de crescimento nos últimos 5 anos? Fizeram uma parte de revisão de processos, que são 79% das empresas fizeram isso, redução de gastos 57%, foco no core business em 48%, renegociação com os fornecedores foram 35%, sendo que eles fizeram uma revisão ou recuperação de impostos. 22% das empresas fizeram isso. Se nós imaginarmos 200, nós estamos falando de 44 empresas. Ou seja, tem muita empresa fazendo a revisão, porque isso aqui é legal. Tá bom?
O que nós queremos? Aqui em grupo precisa. Nós fazemos recuperação de PIS, COFINS, IRCS, INSS e ICMS nos últimos 5 anos para a empresa. Nós geramos rápido um valor de caixa, sem risco e normas pacificadas, ou seja, nós não entramos nessa área do jurídico. Nós vamos analisar a tese e falar assim, vamos entrar com uma ação aqui e vamos pleitear essa redução. Decisão sempre é da contratante, ou seja, nós não tomamos nenhuma decisão sem o consentimento da empresa. Se eles não concordarem com o nosso posicionamento, a gente não recupera, tá bom? Estamos atrás de indústria de transformação, empresas com mais de 100 funcionários, empresa no regime do lucro real ou lucro presumido. Esse é o foco da nossa solicitação. Agora, dá para enxergar? Ficou pequenininho, né? Como é que funciona essa revisão que nós fazemos para as empresas? Nós vamos na empresa, vamos fazer um levantamento das oportunidades. Normalmente nós gastamos em média 5 dias. O que nós fazemos lá? Nós solicitamos algumas informações pontuais da empresa. Exemplo, aqui ó. Balancete contábeis, DACOM, DTCF, SPED contábil, SPED fiscal. Tá bom, né? Memorial de cálculo do IR, etc. Tendo essas informações, nós vamos fazer um relatório apresentando as oportunidades que nós encontramos dentro daquelas informações. Essa informação nós passamos para aprovação dos pontos para a diretoria. E aqui, minha gente, é o que eu estou dizendo. Nesta fase, a empresa contratante tem a liberdade de fazer análise, conversar com sua equipe de contabilidade, os seus advogados. Se tiver empresa de auditoria, conversa com eles e verifiquem que os nossos pontos levantados procedem e eles acham que não tem risco. Na hora que eles derem ok, no ponto 2, nós vamos fazer aí o levantamento minucioso das informações. Porque para fazermos o trabalho em 5 dias, nós pegamos alguns meses pontuais durante os últimos 5 anos e vamos determinar os valores aproximados de que nós temos para recuperar. Na hora que nós tivermos o aval, aí não, vamos ter que fazer o levantamento minucioso, analisando mês a mês dos últimos 60 meses, tá bom? Então vamos fazer o levantamento aqui no 3. Vamos fazer a implementação dos pontos aprovados, tá certo? Nós já tivemos o aval aqui e aí nós vamos fazer a geração do caixa. O que é geração do caixa? Nós vamos gerar o que nós chamamos de crédito tributário. Nós vamos abater do imposto que ele tem a pagar futuro, tá bom? Então, se esse mês eu tenho 1 milhão para pagar, eu tenho um crédito tributário de 3 milhões, eu posso abater, por exemplo, 1 milhão e não pago nada esse mês, ainda fico com um crédito de 2. No mês que vem, eu tenho 500 mil de imposto a pagar, eu tenho um crédito de 2 ainda. Vou aproveitar, não pago 500 e fico com um estoque de 1,5 milhão ainda para pagar. E assim sucessivamente até expirar todo o estoque de crédito que eu tenho. Tudo bem? Então, mensalmente, quando eu estou recuperando 1 milhão, 500 mil, daquele valor que ele economizou, ou seja, deixou de pagar para o governo, uma parcela daquela economia, que é um resultado que vai ser gerado para a empresa, uma parcela fica para nós. Se aquele mês, por exemplo, ele achou que não era interessante aproveitar o imposto e não paga, nós também não recebemos. Fica reservado para o mês seguinte. Tudo bem? E nós somos responsáveis por 5 anos daquele valor que nós apuramos. Ou seja, nós temos um relatório, um book, que se algum motivo tiver uma indagação da Receita Federal ou qualquer órgão de fiscalização, nós estaremos junto com a empresa e estaremos assessorando e defendendo o nosso ponto de vista perante a esses órgãos fiscalizadores. Porque nós temos a lei do nosso lado. Tudo bem? Vou para cá. Então, a King Group faz o quê? A capitalização da sua empresa. Nós somos uma empresa especialista em recuperação de tributos. As consultorias tradicionais, que nós chamamos de Big Four, né? As grandes, o que eles fazem normalmente? Eles fazem due diligence, fazem evaluation das empresas, auditoria de empresa e assim sucessivamente. Eles fazem muita coisa. Então, qual é a diferença nossa em relação a eles? Imagine que se vocês, como ele disse, eles estão atrás de médico. Quando você está com problema de coração, você vai procurar um cardiologista.
Você não vai procurar um clínico geral, certo? Então, nós somos o cardiologista na parte tributária. Vou dar um exemplo aqui do que a Big Four faz. Antes de se mostrar a relação de empresas que nós já atendemos. Tá bom? Aqui tem um caso aqui, ó. Por exemplo, a PricewaterhouseCoopers fazem aqui, ó, serviços que eles prestam: assessoria em transações, auditoria independente, auditoria de terceiro, auditoria interna, consultoria atuarial, consultoria tributária, societária, que é aqui que bate conosco, né? Corporate Performance Management, fusões e aquisições, gestão de riscos corporativos, melhoria de performance, mercado de capitais e etc. Então, se uma empresa faz tudo isso, tá? Imagina que tem 300 pessoas. Se nós tivermos 10 atividades aqui, vamos dividir 300 por 10, não vai dar o quê? 30 pessoas para fazer isso. Por exemplo, a Bookkeeper, a empresa que eu represento, tem 100 funcionários só para fazer tributos. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado. Dúvidas? Vai lá. Esse crédito que essas empresas recebem é um crédito que é depositado na conta para o imposto que foi pago a mais ou um desconto nas contas futuras? Não, é desconto nas contas futuras. Por exemplo, na hora de você fazer o caixa, né, você vai no caixa para pagar, teoricamente você fala, não vou pagar tudo isso e vou abater daquela conta que eu tenho. Fala, Brunão. O faturamento mínimo que você precisa. Então, é o que eu falei para vocês, né? Eu tenho dois focos. Tem empresas no lucro real, tá certo? E no lucro presumido. Então, empresas no lucro real são aquelas que estão normalmente no lucro real, são aquelas que têm um faturamento acima de 78 milhões por ano, tá certo? Isso não quer dizer que uma empresa menor não possa estar no lucro real. Vai depender somente da estrutura de custo que ela tem, aonde o valor a deduzir pela uma taxa única for menor do que ele tem de despesa, é melhor, mesmo que seja um faturamento menor, esteja no lucro real, porque ele vai poder abater mais coisas, entendeu? Mas a princípio é isso, tudo bem? Acho que um grande gancho que tem nesse negócio é exatamente a decisão é por parte da empresa. Sim, sempre é pela empresa. Às vezes a pessoa fala assim, a gente vai expor. No início foi bem assim, eu ia falar das empresas, aí o cara falava, mas eu vou ter que fazer isso? Não. A maioria das grandes empresas pergunta isso, porque eu experienciei, né? Uhum. Acho que é importante ter essa... Deixar bem claro que a decisão, nós fazemos o levantamento das oportunidades e a decisão vai ser sempre da empresa contratante, que vai decidir se vai querer fazer ou não. E tudo isso sem custo, não pagam nem cafezinho pra gente, tá? Não. Tudo bem? É isso? Muito obrigado, viu?